Olá pessoal, eu hoje vou demonstrar a vocês aqui como é que a gente pode gerar dois modelos de bola de futebol de modo bem prático. Eu vou usar para isso a versão 3.1.0, que é a versão que foi oficializada no momento, junto ao site do fornecedor. Vocês podem ver aqui a tela de apresentação. E quem quiser baixar essa versão é só entrar lá no site. Aqui vocês têm o blender.org e para baixar é só clicar o Download Blender. Ele vai levar para a página e vocês vão ver que ele vai trazer para vocês o arquivo que é compatível com a sua versão aí que vocês estejam usando de sistema. No caso o meu é o Windows, ele vai pedir para que eu baixe um arquivo de 205 megas. Se eu não quiser baixar o arquivo instalável, que é esse aqui, eu posso clicar mais embaixo e baixar o Portable, que é um arquivo que vem compactado. A gente descompacta em qualquer área aí no nosso computador, pode ser numa mídia removível, até mesmo no pendrive, e entra na pasta e executa sem precisar instalar. Vai funcionar da mesma forma, tá? Para quem tem aí o Mac e o Linux, tem as versões aqui também disponíveis para tal. Agora, antes de baixar o arquivo para o seu uso, é necessário ver se seu equipamento atende os requerimentos mínimos para a versão. Então, vocês vêm aqui em cima, clicam em Requirements. Aqui vão ter algumas observações sobre os requerimentos mínimos. Um computador que seja quad-core, com 64 bits, que tenha no mínimo 8 GB de RAM, que tenha a funcionalidade Full HD Display, que é aquela de 1920 por 1080, e um Graphic Card, pode ser integrado ou então a placa extra, que tenha pelo menos o compartilhamento de 2 GB de RAM e funcione com a tecnologia OpenGL 4.3. Caso contrário, vocês não vão funcionar bem aí junto ao programa. Aqui embaixo vão ter algumas observações sobre alguns adaptadores gráficos. É bom vocês darem uma olhada. Como eu estou usando aqui o Chrome, se eu quiser traduzir o que está escrito aqui, basta eu encostar o cursor um pouco mais em cima, clicar o botão direito e aqui eu tenho traduzir para o português. Clicando nele, percebam que toda a funcionalidade aqui apresentável vai ser traduzida. Aí vocês podem ler à vontade para entender como é que funciona aí essa nova versão. Bem, voltando à nossa área, aqui é a tela de apresentação inicial da nova versão. Em Quick Setup vocês vão configurar rapidamente aí a forma como vocês querem utilizar o Blender. Aqui é a linguagem, eu vou mantê-la em inglês, porque a maior parte dos meus tutoriais serve para a região aqui no Brasil e para o exterior. Então vou deixá-lo com o English. Os shortcuts são os atalhos, eu vou mantê-lo como atalhos do Blender. O Select With, qual o botão selecionador que eu vou usar para os recursos do programa? Vou deixar o botão esquerdo, que é o padrão. Space Bar, eu vou utilizar a barra de espaço para quando eu clicar ela executar a animação. É como se fosse o Alt A. E aqui vocês têm alguns temas que vocês podem usar. Pode ser um tema mais claro, pode ser um tema com uma tonalidade cinza. Eu vou manter esse tema aqui, que eu gostei. E se eu quiser carregar configurações da versão que eu tinha anterior, que era 3.0, é só eu clicar aqui. Caso eu não queira, eu clico aqui Save New Settings e aqui eu já tenho a tela para iniciar o projeto. Então vamos começar agora a fazer as nossas bolas de futebol com uma modelagem bem prática aqui junto ao programa. Para você que está iniciando, isso é interessante. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou apagar o objeto cúbico. Eu ocultei aqui a lâmpada e a câmera já de forma intencional e vou adicionar na área uma mesh do tipo Icosphere. Essa Icosphere vai abrir as propriedades aqui no canto inferior esquerdo. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e na parte de subdivisão eu vou deixá-la aqui apenas com uma. Vou fazer uma Icosphere bem básica. Agora nós vamos alterar o nosso modo de vista, vindo aqui na parte superior, na opção que aparece Material Preview. Vamos clicar com o botão esquerdo nessa segunda esferinha da direita para a esquerda e temos aqui o nosso objeto pela vista, que é uma renderização de experiência. Vamos então gerar 3 materiais possíveis para fazer o nosso efeito. Clicamos em Material, criamos o primeiro material, vamos criar o segundo material e o terceiro slot de material. Eu vou deixar o primeiro material com tom branco, no segundo eu vou clicar em New e vou escolher para esse material um tom chegado ao tom escuro. Vamos dar um efeito semi-brilhante para o material, vindo aqui em Roughness, diminuindo um pouquinho a intensidade de brilho dele aqui no Roughness. Vamos criar então o terceiro slot de material, clicando em New,
E para esse aqui nós vamos usar um material com um tom um pouco chegado ao cinza. Então temos o branco, o tom escuro e um tom cinza. Vocês vão entender já já para que serve. Quanto a esse objeto aqui, vamos chamá-lo de bola de futebol. E essa bola de futebol aqui, nós vamos dar um Shift D nela. Vamos ter agora uma bola de futebol, que vamos dar o nome de bola de futebol 2 aqui. Temos a bola de futebol e a bola de futebol 2. Por enquanto nós vamos ocultar 2 e vamos deixar somente a 1. Selecionando a bola de futebol, nós vamos aplicar nela inicialmente aqui um modificador do tipo Bevel. Vamos aqui na opção Shading dos ajustes do Bevel, alterar esse material índice. Vamos clicar aqui a setinha até aparecer esse colorido que vocês estão vendo aí. E vamos usar a opção de vértices. Vão aparecer com esse formato que vocês estão vendo. Então eu vou aumentar esse amount aqui dele, encostando o cursor, pressionando o botão esquerdo e vou empurrá-lo aqui para a direita. Vou deixá-lo aqui com 0.4. Ele cria esse efeito aqui pentagonal. Criado esse primeiro bevel, vamos criar o segundo bevel para esse objeto. Vamos mantê-lo aqui na condição de edges e aqui em shading nós vamos no material index selecionar. Eu tenho o material 0, que é o branco, o material 1, que é o tom escuro, e o material 2, que é o tom cinza que eu tinha dado. Então aqui selecionando o material, nós vamos mudar isso aqui, que é o amount, para 0.05. Tenho aqui um recurso que vai me permitir as bordas do objeto. Vamos dar para ele aqui o Subdivision Surface. Vamos deixá-lo no modo simples e vocês vão notar que essas bordas aqui, que vão imitar a costura dessa bola, estão muito largas. Então a gente vem aqui no segundo bevel que a gente instalou, em vez de usar amount 0.5, vamos usar 0.005. E a gente tem umas linhas mais suaves aqui dentro do processo. Com o Subdivision, vamos deixá-lo aqui em Viewport 2 e renda em 2. Vamos então instalar na bola o modificador que vai ser um cast. Vamos deixar o Factor aqui com o fator em 1. Isso a gente deixa a bola redondinha aí, como vocês podem ver. Agora a gente precisa aqui usar, com a bola selecionada, o clique direito do mouse e vamos aplicar o Shade Smooth para suavizar a bola. Nessa bola aqui nós vamos aplicar um efeito para dar a condição de parecer que ela tem um certo relevo aqui entre os seus gomos. Então, antes de fazer isso, nós vamos aplicar todos esses modificadores que nós criamos aqui para essa bola. Vamos usar o cursor na área principal, usar o Ctrl A e Visual Geometry to Mesh. Pronto, já temos todos os modificadores aplicados nesse objeto. Para poder gerar o efeito que precisamos aí, nós vamos vir aqui no modo Edit Mode e agora nós vamos selecionar a opção de cores. Lá vocês vão ver os 3 materiais. Então nós vamos selecionar o material 003 e vamos clicar em Select. Perceba que ele seleciona apenas aquela área que tinha a cor cinza. Está vendo aqui? E nós vamos fazer um simples recurso. Alt E e vamos selecionar a opção Extrude Face Along Normals. Recurso ativo, vamos usar o Ctrl pressionado e vamos puxar de levezinho o mouse para fora aqui do centro, para gerar esse efeito que vocês estão vendo aí. Vamos clicar o botão esquerdo do mouse para fixar, vamos voltar para o modo Object, vocês estão vendo o efeito aqui interessante, só que nós vamos retornar com esse objeto no modo que é o modo de modificadores e vamos selecionar outro Subdivision Surface. E aqui a gente pode dar uma suavidade, vocês vão perceber que eu tenho uma bola de futebol aqui, eu dei um parâmetro muito alto naquele Alt E, mas é só para que vocês possam ver o efeito funcionando aqui nessa bola. Então temos a nossa primeira bola, a gente pode aplicar aqui agora e temos a primeira bola de futebol pronta. Vamos então ocultar essa bola de futebol e vamos partir para a segunda bola de futebol.
Da mesma forma, nós vamos selecionar esse objeto, adicionar para ela o primeiro bevel, vamos clicar em vértice e vamos em Shading, selecionar o material 1, que vai usar preto, que nós demos aí para os gomos. Nós vamos aumentar esse amount aqui, pressionando o cursor sobre a caixa de valores com o botão esquerdo e arrastando para a direita. Vamos deixá-lo mais ou menos aqui. Mas eu quero fazer nessa bola um efeito diferente. Eu vou criar um efeito de estrela. Então aqui em Segments, eu vou usar o fator em 2. Aqui eu posso aumentar mais um pouquinho, ajusto as estrelas do formato e vou fechar por enquanto as propriedades do primeiro bevel. Vou então adicionar o segundo bevel. No segundo bevel eu vou criar a nossa linha de costura. Então eu vou vir aqui em Material Index, vou usar o material cinza, que é o 2. Vamos aqui usar 0.005. Aqui vocês vão ver que eu vou ter a separação dos gomos. E vamos aplicar agora o Subdivision Surface. Vamos deixá-lo no modo Sample e vamos utilizar aqui 3. Vamos fechar. E aqui nós vamos adicionar o último modificador Cast, dando para ele um Factor com o fator em 1. Temos a nossa segunda bola já pronta aqui. Agora eu vou aproximar. Existe aqui a aspereza na superfície, então para poder consertar isso, com ela selecionada, vamos usar o botão direito e o Shade Smooth, temos aí a nossa segunda bola. Lembrando a vocês, pessoal, que essa coloração do material aqui, vocês podem voltar no material e no gomo aqui, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Exemplo, eu quero usar um azul, um verde, um vermelho, vocês é quem vão atribuir ao objeto a cor que vocês quiserem. Como eu estou usando apenas um material aqui, tanto para a bola 1 para a bola 2, se eu selecionar aqui, vou ocultar essa bola e vou trazer a outra também mudou. Vocês vão notar que a segunda bola, como a primeira bola, estão usando o mesmo material. Então, se eu trouxer a segunda bola aqui, como eu alterei o material, ela está em vermelho e a primeira bola está em vermelho. Então, como é que eu faço, Luciano, para alterar? Basta eu selecionar a cor que eu quero alterar, por exemplo, na bola número 1, eu clico em Material e vou criar para essa bola um novo material a partir desse material 002. Então eu vou clicar aqui, ele cria um novo material. Esse novo material aqui eu posso alterar ele de forma independente. Eu altero de um e do outro e deixo na tonalidade que eu quero, uma bola e a outra bola de futebol. Então fica aí só a dica para que vocês possam experimentar esse tipo de modelagem. Sucesso e até o próximo tutorial.